Antes de começar, quero que faça algo simples, mas crucial. Subscreva o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. O que vou revelar a seguir é algo que ninguém mais ousou partilhar, algo que pode mudar para sempre a forma como vê o Futebol Clube do Porto. Imagine isto, portas que se fecham nos bastidores do Dragão, conversas secretas que ninguém ouviu, decisões que podem redefinir o rumo da época 2025-26. Mas atenção, isto não é apenas um rumor, são informações recolhidas com fontes internas, pessoas que respiram FC Porto diariamente e sabem o que se passa quando as câmaras se desligam. O primeiro detalhe que saltou aos nossos olhos e que poucos esperavam tem a ver com Pablo Rosário. O médio defensivo, recém-chegado à Invicta, já se encontra sob um holofote que vai muito além dos jogos oficiais. A chamada à seleção da República Dominicana não é apenas um reconhecimento do seu talento. É também uma oportunidade estratégica para o clube colocar o jogador em evidência internacional, mas há algo mais por detrás desta convocatória. As nossas fontes garantem que Rosário é visto internamente como uma peça-chave para os planos de Francesco Farioli, mas também como um jogador que pode gerar oportunidades de mercado, caso surja a necessidade de ajustar o plantel de forma inesperada. Há quem diga que o clube já pondera possibilidades de negócio, não pelo seu desempenho, mas por questões financeiras que estão longe do olhar público. E se pensava que o drama se limitava apenas a reforços e convocatórias, está enganado. Nos bastidores, circula uma tensão que poucos conhecem, ligada a Georgi Sudakov. Embora o médio ucraniano vá agora assinar pelo Benfica, o que quase ninguém sabe é que o FC Porto esteve até às últimas horas em negociações sérias para garantir a sua contratação. André Vilas-Boas, diretor e estratega ao mesmo tempo, tinha delineado uma proposta audaciosa que poderia ter mudado completamente o rumo desta transferência, mas condicionada a uma saída de Rodrigo Mora. Aparentemente, essa saída perdeu força e deixou o caminho livre para os rivais, mas a intriga reside nos detalhes dessas conversas. Documentos, contactos e propostas que nunca deveriam ter saído da confidencialidade do Dragão. Enquanto muitos comentadores se limitam a ver apenas o resultado final, Sudakov no Benfica, as fontes internas do clube descrevem uma movimentação quase cinematográfica. Telefonemas urgentes, reuniões rápidas, decisões tomadas em segundos, tudo isto enquanto os adeptos permaneciam alheios, a vibrar com a pré-época e a adaptação dos novos reforços. Fala-se até de uma troca de e-mails com cláusulas detalhadas, números de mais-valias futuras, objetivos condicionais, estratégias de influência sobre o jogador e a sua entourage. Tudo isto revela uma operação que poderia ter alterado o equilíbrio da Primeira Liga ainda antes da abertura oficial do mercado de verão. Mas a intriga não para aqui. Ao falar com membros da direção, conseguimos perceber que o FC Porto mantém uma lista interna de alvos secretos, jogador que podem aparecer nos próximos meses sem aviso, reforços que não estão a ser discutidos publicamente e que podem mudar completamente o perfil do plantel. É aqui que Rosário se torna ainda mais interessante. A sua presença, mais do que tática, é estratégica. A gestão de contratos, a valorização do jogador e o timing da sua utilização em campo são observados com lupa. Fala-se de conversas sobre como a sua convocatória internacional poderia ser usada para maximizar visibilidade, não só para o jogador, mas também para o clube, num jogo de xadrez que poucos percebem fora do Dragão. E se pensava que só os reforços recentes estavam no centro desta tempestade, engana-se. A estrutura portista enfrenta desafios internos sobre a utilização de Luuk de Jong, outro elemento que se tornou inesperadamente crucial. Fala-se de reuniões prolongadas sobre a sua integração, mas também sobre possíveis rotas de saída em caso de oportunidades vantajosas no mercado. Tudo isto sem que os adeptos percebam, mantendo a fachada de normalidade enquanto decisões que podem abalar a estrutura da equipa são tomadas em segredo. A cada passo, Vilas-Boas e a sua equipa técnica equilibram interesses desportivos e financeiros, numa dança silenciosa que só quem vive o clube de dentro consegue perceber. A questão que se coloca agora é: como tudo isto vai afetar o desempenho do FC Porto nas próximas semanas? O campeonato aproxima-se de momentos decisivos, e o timing destas negociações e movimentações não é casual. O clube sabe que cada decisão tomada nos bastidores pode ter repercussões imediatas dentro do relvado. A pressão sobre Farioli aumenta, não apenas para alinhar estratégias esportivas, mas também para gerir egos, expectativas e jogadores que, por vezes, parecem ter agendas próprias. Rosário, De Jong e os restantes elementos do plantel são observados com um olhar crítico, quase cirúrgico, onde cada gesto, cada treino e cada performance em jogo é avaliado não só pelo seu valor técnico, mas também pelo seu impacto estratégico no futuro do clube. Há também um elemento que poucos mencionam: a influência externa. Rivais atentos, agentes de jogadores e observadores internacionais estão a seguir cada movimento do Dragão. Cada decisão tomada internamente é analisada, dissecada e, por vezes, antecipada. É um jogo de poder que vai muito além do futebol, um xadrez silencioso que pode determinar não apenas vitórias e derrotas, mas também a capacidade do FC Porto de manter a hegemonia em Portugal e competir na Europa. Rosário e Sudakov, embora em situações diferentes, são peças centrais nesta narrativa, com histórias que vão muito além do que os comunicados oficiais revelam.
O que se desenrola no FC Porto neste momento é, portanto, uma mistura de estratégia, oportunidade e tensão. Os adeptos, alheios aos bastidores, podem não compreender de imediato, mas cada movimento tem consequências. E quando olhamos para a época que se aproxima, percebemos que decisões tomadas agora podem ser determinantes para conquistas, desilusões e reviravoltas inesperadas. A gestão do plantel, as negociações com agentes, a adaptação de novos jogadores e até a visibilidade internacional de nomes como Rosário são elementos de um quebra-cabeças que apenas agora começa a ser decifrado. Portanto, torcedor, não se engane. O que se passa no Dragão é muito mais do que futebol. É uma operação complexa, estratégica e, em alguns momentos, quase secreta, onde cada passo é medido com rigor. Pablo Rosário é apenas uma peça de um puzzle maior. Jorge Sudakov, embora agora no Benfica, deixa sinais de que o mercado português é mais imprevisível do que aparenta. E Vilas Boas, Farioli e a direção do FC Porto continuam a jogar um jogo silencioso, cujas repercussões veremos desenrolar-se nos próximos meses. O futuro do clube, a estabilidade do plantel e até a forma como os adeptos percebem cada decisão podem mudar rapidamente, dependendo das escolhas que se fazem agora, nos bastidores, longe dos olhos do público. Não perca detalhe. A cada dia, novos elementos desta história vão emergir, revelando a verdadeira complexidade da gestão do FC Porto. Este não é apenas mais um mercado de verão, nem mais uma época comum. É um momento em que decisões internas, negociações discretas e movimentos estratégicos podem redefinir tudo o que acreditamos sobre o clube. Rosário, De Jong, Sudakov e outros protagonistas são parte de uma narrativa viva, que ainda está a ser escrita e cujos capítulos mais surpreendentes estão prestes a ser revelados. No final, fica uma certeza. Quem estiver atento aos bastidores do Dragão perceberá que cada escolha tem peso, cada movimento tem impacto e cada jogador pode ser mais do que aparenta. A história do FC Porto não é contada apenas nos golos, mas também nas decisões silenciosas, nos contactos discretos e nas estratégias que moldam o futuro do clube. E nós estaremos aqui para lhe contar tudo, com exclusividade e detalhe. Antes de terminar, reforço mais uma vez. Subscreva o canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários. Porque o que se passa no FC Porto não é apenas uma notícia. É uma história viva que você precisa acompanhar, minuto a minuto, para perceber o verdadeiro poder do Dragão.